Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a turma onde essa possível denúncia deve cair, né? Se tudo avançar da maneira como é esperado pela Polícia Federal a partir do inquérito, então agora vai para a Procuradoria-Geral da República. Se a Procuradoria-Geral da República fizer a denúncia ao Supremo Tribunal Federal, isso aí deve cair na primeira turma, que é a turma de Moraes, e aí a gente está falando de Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, ministro Flávio Dino e também o ministro Luiz Fux. Essa turma, inclusive, para vocês compreenderem outras ações que foram julgadas por ela, a gente está falando do caso Marielle, a gente está falando do caso da suspensão do X, naquele embate milionário com o bilionário Elon Musk. Então eu quero saber de vocês de que maneira que também, com a análise desses ministros ou dessa turma, deve acontecer o andamento a partir daquilo que a gente já acompanhou. Fala, Piperno. Eu acho que a gente tem que aguardar, Evandro. E aí, veja, não adianta querer precipitar os casos, mas de qualquer forma a gente está falando de juízes muito rigorosos. Tanto que o caso da Marielle, por exemplo, teve aí um desfecho, né, com bastante rigor para todos os envolvidos. Eu, honestamente, espero que seja assim, em se tratando aí desses milicianos que tentaram violar a democracia. Fala, Gani. Bom, o que a gente tem que aguardar dentro desses 37 envolvidos agora é a individualização de condutas, né? Quer dizer, qual é o crime que cada um supostamente cometeu. Então, evidentemente que a gente não pode dar a mesma conduta para aquele que simplesmente ficou ali na cogitação para aquele que deu um passo a mais, que fez uma espécie de monitoramento do ministro Alexandre de Moraes. São condutas diferentes, portanto, o entendimento da justiça também, Evandro, deve ser diferente. Agora, em relação a essa turma, eles acabam sendo bastante rigorosos. Se o Jair Bolsonaro, de fato, for considerado réu pelo Ministério Público Federal, pela PGR, provavelmente também será acatada essa decisão por essa turma do Supremo. A partir da turma, a gente pode ter uma expectativa de como o julgamento será conduzido, Zé? Sim, eu costumo dizer, né, muita gente diz que são 13 Supremos, 11 Supremos, eu acho que tem 14 Supremos. A primeira turma tem uma decisão diferente da segunda turma, cada um dos 11 ministros e o plenário, cada um desses tem uma decisão. E a primeira turma, tradicionalmente, é a turma que julga casos penais. Isso já está definido, né? Julgamento em plenário só em casos de presidente de poderes. Isso o Supremo já decidiu lá atrás. Então, a primeira turma não tem ninguém indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois estão na segunda turma. Então, a gente vê claramente, olha, a inteligência artificial diz o que pensa cada ministro do Supremo, né? E na primeira turma, todos estão, assim, meio contra ele. Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre esse inquérito, né? Justamente porque o Piperno mencionou pra gente o quanto os detalhes de como seria esse ataque, das pessoas que participariam, vão surpreendendo a população. A Polícia Federal tenta descobrir a identidade, inclusive, de 3 pessoas que teriam participado do planejamento dessa ação, que incluiria matar o presidente da República, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o próprio ministro Alexandre de Moraes, à época presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Os membros ainda não identificados participavam de um grupo de conversa chamado Copa 2022 no aplicativo Signal, que teria sido utilizado na organização dessa trama. Cada integrante utilizava como codinome um país: Alemanha, Argentina, Brasil, Áustria, Gana, Japão, para que não fossem identificados. Então, o que a polícia está avançando agora é justamente na identificação de todos para compreender esses sinais ou codinomes com os quais eles se tratavam e se relacionavam, na tentativa de, segundo a Polícia Federal, esconder o planejamento desses ataques às principais autoridades do país, porque a gente estava falando dos presidentes empossados, Lula e Geraldo Alckmin, e do próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Piperno. Veja, Evandro, a gente, puxando pela memória e relatos históricos daquele período, a gente vê muitos fatos entrelaçados que, na época, eram, de conhecimento público, mas vistos de forma isolada. Por exemplo, a história daquela comissão das Forças Armadas envolvida no processo eleitoral,
tem reconhecido o resultado com várias reservas, não sendo categórico, por exemplo, em relação à rigidez do sistema. Naquele momento, foi algo muito criticado por especialistas e depois eles, de certa forma, acabaram mudando um pouco de posição. Por que houve aquilo? Aí, ontem, puxando do arquivo, estava de novo lendo reportagens, né, um pouco mais velhas, e uma delas dizia respeito à montagem dos acampamentos e à cumplicidade dos chefes, dos comandantes dos quartéis. Tinha até banheiro químico em alguns acampamentos, tinha cozinha industrial, era servido café da manhã. Houve gente que fez churrasco com carnes fornecidas aí por pecuaristas, quer dizer, então, pera lá, isso é uma teia muito complexa e a gente não pode ver nada disso como um fato isolado sem conexão com o outro. Agora, o que eu quero também propor a vocês é uma análise da maneira como os fatos vêm sendo divulgados, porque a gente está acompanhando como se fosse uma novela ou uma série em que várias informações vão sendo trazidas e a gente vai tendo o trabalho ali de conectá-las e de acompanhar até que saia, de fato, uma decisão. A partir do momento em que essas informações vêm à tona, elas aparentam ser muito graves, você mesmo já disse isso, né, Piperno? E aí, quando há informações graves em que a polícia traz o indiciamento de uma maneira tão robusta como ela diz tratar, o que se espera? Que haja algum tipo de condução que leve à punição, condenação. Se isso não acontecer lá na frente, isso não traria uma espécie de sensação de que as coisas no Brasil não avançam quando tem o envolvimento de autoridades ou terminam em pizza quando há essas divulgações? Como que vocês avaliam a maneira como a gente está conhecendo fato a fato? Porque a partir daquilo que vem à tona, a expectativa de punição dessas pessoas, ela é gigantesca a partir da gravidade dos fatos que estão sendo colocados agora para todo mundo, para todo o público acompanhar. E aí eu quero saber um pouco da avaliação de vocês sobre isso. Vai lá, Piperno. Olha, Evandro, eu acho que o país vê com perplexidade isso. Agora há pouco eu vi um tweet de um deputado do PL, o deputado Rodrigo Valadares, não vou aqui esconder o nome. Então o deputado questiona o fato de que como é que a emissora de televisão teve acesso a essas gravações, se mostrando perplexo, indignado com isso. Ora, deputado, eu fico indignado não com a forma como isso vazou, mas principalmente com a disfarçatez com que esses personagens agiram em conluio, em quadrilha, para cometer essa série de atos criminosos, que felizmente não foram executados. Ô Gani, você acha que acompanhar esse passo a passo tem a ver com a transparência do processo ou isso pode trazer ruído na maneira como ele vai ser agora ou como ele vai tramitar em várias das instituições e em várias das partes pelas quais ele deve passar a partir de agora? Uma boa pergunta, excelente pergunta que você fez, Evandro. Eu vejo que pode sim gerar algum tipo de ruído, até porque, como o inquérito terminou, eu acredito que seja de interesse da sociedade brasileira a total transparência, para a sociedade brasileira ter a ciência e aí sim ter um julgamento técnico, uma avaliação técnica e não política por parte do Ministério Público Federal, confrontando com o Código Penal e caso, e evidentemente que isso vai acontecer, alguns dali se tornem réus, aí pelo Supremo Tribunal Federal que haja também este julgamento técnico e que fique muito claro os motivos, né, pelos quais essas pessoas vão pagar aí pelos supostos crimes que vieram a cometer. Pessoal, a gente vai fazer um novo giro agora de reportagem. Zé, você quer trazer alguma manifestação sobre isso? Esqueci de passar para você. Eu ia chamar a nossa reportagem, mas arremate e depois eu faço aqui o nosso giro. Vai lá, meu amigo. Sim, olha, é o debate do momento, né? Existem dois julgamentos. O técnico, jurídico, como disse o Alan, e o julgamento político que é afastado. É um momento de concentração e de debates internos de o que vamos fazer. Né? Então, existe sim a ideia de isolar o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas por enquanto essa medida não foi tomada e todos ali do lado mais direito estão vendo uma maneira de escapar do julgamento político e deixar o jurídico à parte.